Meu nome é Carlos. Eu vou apresentar agora o projeto final da disciplina de Introdução à Inteligência Artificial com a professora Thais, que é um classificador binário para diagnóstico de glaucoma utilizando CNN. Então, o glaucoma ela é uma doença ocular, que é uma das principais causas de cegueira na população mundial. E como eu tenho um pouco de interesse nessa parte de aplicações de IA voltada à medicina, eu achei um tema interessante para se abordar no projeto. E o CNN, que é uma técnica bastante utilizada para esse tipo de problema de diagnóstico de exames por imagem, que é uma técnica que utiliza Deep Learning, foi o que eu escolhi para tentar solucionar esse problema, tentar ajudar nesse problema. Então, hoje a gente sabe que tem um aumento no volume de trabalho dos médicos e se faz necessária a criação de métodos para diagnóstico seguro e automático a partir de exames laboratoriais. Os métodos baseados em Deep Learning eles podem ser mais eficientes para diagnóstico do que análises unicamente feitas por humanos. Então a gente sabe que esses métodos, essas aplicações feitas em Deep Learning, elas conseguem atingir acurácias que são tão boa quanto ou maior até que acurácias de diagnósticos feitos por humanos, principalmente se esse humano ele está desfocado, se ele está cansado, se ele está fadigado, que não é difícil acontecer. Então esse tipo de aplicação seria muito interessante para se trabalhar em conjunto com os médicos, não substituí-los, mas trabalhar em conjunto para que fosse possível atingir a maior acurácia possível para diagnosticar determinados problemas. Então tem esse artigo que eu coloquei aqui embaixo, que é o Deep Learning for Medical Image Processing, que ele discute alguns pontos sobre esse tema, que eu coloquei como referência do slide. Então aqui é um exemplo de como funcionaria esse procedimento por Deep Learning. Então geralmente a gente vai ter para esse problema uma imagem, que vai ser uma imagem de algum exame médico, que a gente tem um raio-x de um cérebro, de uma tomografia, não sei. E essa imagem vai ser analisada minuciosamente por convolução e vai ser aplicado os filtros, vai ser aplicado algumas funções de ativação, e são feitos sempre segmentações na imagem, né? Então a gente analisa ela minuciosamente, quebrando ela em vários blocos, esses blocos são quebrados em outros blocos, e como é uma abordagem que utiliza pesos, a gente consegue fazer com que a rede reprocesse, fique se retroalimentando, fazendo com que ela melhore a cada processo que ela realiza. Então, essa é uma vantagem da abordagem por reforço. A rede vai se auto incrementando e melhorando seu resultado. E no final de tudo, depois de todo o processo de treinamento da rede, a gente consegue ter um output, que seria uma saída dessa rede, que geralmente é um valor numérico que representa, que nos dá alguma resposta para o problema que a gente abordou na construção da rede. Então, dependendo da arquitetura, a gente vai ter algum output diferente, etc. Então, aqui tem algumas das arquiteturas mais conhecidas para esse tipo de problema. Eu não vou entrar em detalhes sobre todas, mas a que eu utilizei foi a LeNet, que ela é bastante conhecida por ter blocos de camadas de neurônios, e a finalização dela é com Global Average Pooling, que ajuda bastante no resultado final da rede. Aqui a gente tem algumas imagens do dataset que eu utilizei. Então, eu encontrei esse dataset no Kaggle e ele foi feito por um hospital na China, em parceria com alguns cientistas também que eles usaram para escrever esse artigo aqui, que é Attention Based Glaucoma Detection. Então, eles também construíram uma rede neural que diagnostica esse tipo de problema. E eles conseguiram uma acurácia maior que a que eu consegui nesse projeto aqui. A acurácia dele foi de cerca de 95%. E a rede que ele construiu foi bastante
foi bem mais complexa também que a que eu fiz nesse projeto. Mas só mostrando que o dataset e as imagens que a gente tem lá são parecidas com essas. Então a gente tem imagens de olhos humanos, né? Imagem, mais especificamente de fundos de olhos humanos, que essas imagens são tratadas manualmente pelos médicos. Então aqui eles fazem tratamento, eles defocam, eles fazem uma seleção de pontos importantes que a imagem possui para o problema que a gente quer abordar. Isso aqui tudo focando no desempenho da rede, né? Na performance. Esse dataset foi montado pelo hospital chinês, né, que é o Beijing Togren Hospital. Ele é um hospital especializado em doenças oculares. No total a gente tem cerca de 4.500 imagens, na qual 3.063 eu usei para treino, 990 eu usei para teste e 801 eu usei para validação da rede. E como o problema ele é um problema de classificação, que a gente quer saber se determinada imagem ela possui um diagnóstico positivo ou negativo, a gente tem duas classes, né, que seria a classe positiva e a classe negativa. Então, na metodologia, antes de tudo, eu utilizei a biblioteca Keras do TensorFlow. Então, no começo de tudo, eu fiz um tratamento do dataset. Como a gente não tem muitas imagens, eu apliquei uma técnica de data augmentation, que seria aplicar rotações nas imagens. Então, tem algumas rotações horizontais e rotações verticais para tentar aumentar o número de imagens desse dataset sem perder a qualidade. Porque a gente, assim, apesar de serem imagens iguais, o computador entende que elas são diferentes porque elas estão em angulações diferentes. Então isso aqui ajuda no treinamento da rede. Aqui alguns parâmetros de configuração que eu defini, que seria o tamanho das imagens, né? Então todas as imagens vão ter um tamanho padrão de 256 por 256. E aqui seria também o número de épocas que a rede vai treinar. Então esse aqui foi um número que eu encontrei que assim, a rede ela começa a estagnar, ela não sai mais ela não consegue mais desenvolver nenhum tipo de conhecimento acerca do problema. Então eu já citei esse número aqui para facilitar a rapidez em treinamentos futuros. E o número de classes que é 2, a positiva e a negativa. Diagnóstico positivo e negativo. Aqui tá a rede, como ficou. Então a gente tem quatro blocos de camadas, né, que são bem parecidos. Eles têm algumas camadas convolucionais, tem a camada de max pooling, o dropout e o batch normalization. Esse padrão se repete pelas próximas camadas, pelos próximos blocos, são quatro blocos. E no final de tudo a gente tem o Global Average Pooling. Então, que essa arquitetura aqui geralmente é a característica da LINET, né? Alguns parâmetros que utilizei foi a função de ativação ReLU, em todos os casos das camadas, porque ela é bastante utilizada para esse tratamento de problemas com imagem, e realmente ela foi o melhor. A função de Loess é uma função de categoria Cross Entropy, que é uma função bastante usada para problemas de categorização, que é o que a gente tem aqui. O Optimize do ARAM, com learning rate de 0.0001. Esse aqui foi o número assim, que eu encontrei do teste, bastante teste. E a métrica que a gente vai utilizar é como base a acurácia. Aqui é só iniciando a execução da rede, então acho que não tem muito o que falar. Aqui é o resultado das últimas épocas da rede, então a gente vê aqui que na época 35 a gente tem uma loja de 0.22, né? E a acurácia de 0.91 e com os dados de validação a acurácia também de 0.91. Então a partir daqui a rede meio que estagna e não melhora e nem piora, ela sempre fica nessa métrica de 91% de acurácia. Você pode ver que também nas épocas anteriores ela fica também geralmente variando nesse número. E aqui algumas informações acerca do treinamento do modelo. Então a gente tem a informação de loss,
que nos diz basicamente como que a gente está aprendendo. Então, o ideal é que esse número seja o menor possível. E a gente vê aqui que geralmente quando ele chega mais ou menos na época 28 aqui, ele começa a estagnar e não possui uma mudança mais significativa no número. E realmente a gente consegue confirmar isso havendo acurácia. Que, ao contrário disso aqui, o melhor número que a gente tem para acurácia é o maior possível. Então a gente também vê que quando chega mais ou menos na época 28, ele começa a estagnar e não consegue mais melhorar. Então a gente vê que assim, em azul é os dados de treino e em laranja seriam os dados de validação. Aí aqui alguns exemplos de como que foram resultados, né? A rede ela tem um output de dois valores. Então a gente consegue ver aqui que são dois valores sempre, que é uma rede de dois valores. O primeiro valor ele significa, ele representa o diagnóstico positivo, né? Então quanto mais próximo de um, quer dizer que mais certeza a rede teve de que aquele diagnóstico é positivo. Enquanto que o valor direito ele representa o diagnóstico negativo. Aqui ele está próximo de zero, por exemplo. Então quer dizer que esse diagnóstico aqui está muito mais próximo de positivo que negativo, que é realmente o resultado da rede que ele fala que foi detectado, né, que o diagnóstico é positivo. A gente tem aqui uma execução apenas com imagens de diagnóstico positivo. Então deveria só ter output. Se a rede tiver 100% de acurácia, só deveria ter output de glaucoma detectado. Mas a gente vê aqui alguns casos de não detectado. Não detectado. Isso aqui quer dizer que a rede errou, né, em alguns casos, que realmente faz sentido, porque ela tem uma acurácia de 91, 92%. E um ponto assim a se considerar também, a se pontuar, é que geralmente quando a rede acerta, em alguns casos, na maioria dos casos, ela acerta com bastante certeza. Acabei mudando o slide sem querer. Mas, por exemplo, nesses casos que ela acertou aqui, por exemplo, ela teve uma acurácia de 96%, esse aqui 97%, 99%, 92%. Geralmente quando a rede acerta, ela tem uma acurácia bastante alta. E aqui são só imagens de diagnóstico negativo. Então, todos os outputs da rede deveriam ser não detectados, porque realmente o diagnóstico é negativo. Mas a gente vê que tem alguns casos aqui de glaucoma detectado, que são os casos onde a rede errou, que realmente representa a acurácia de 91%, 92%. E também realmente quando ele acerta, ele geralmente tem uma acurácia bem alta, né? 97%, 96%, 99%. E para finalizar, a gente tem aqui uma matriz de confusão desse output da rede com os dados de teste. No total foram 990 dados imagens de teste. E a gente vê que realmente representam a acurácia que a rede teve. Aqui na diagonal principal a gente consegue ver que ela está bem preenchida, que a maioria dos dispositivos ela conseguiu acertar, que realmente aqui é uma acurácia de 90%, mais ou menos, 91%. E na parte negativa ela também conseguiu acertar 90 e 91, 92%, que é realmente o que representa na matriz de confusão. Então é isso, esse foi o projeto. E obrigado.